São Paulo, Centro, 6 de fevereiro de 1985. Rolf lê uma conversa da mãe com alguns discípulos. Título: Uma pergunta frustrada. O que é a beleza suprarracional? Fonte: The Mother, volume 7, páginas 168 a 172. É de novo uma conversa de 55. É sobre a razão. Confesso que a aproximação a esta conversa foi assim meio não intencional. Foi assim, essa madrugada que antes de dormir queria já determinar o que hoje de manhã lerei. E assim já encaminhei a coisa, então procurei no livro, já era muito tarde, ou já era assim, bem madrugada mesmo. Encontrei aqui uma pergunta muito interessante. Alguém pergunta, doce mãe, o que é beleza suprarracional? Então pensei, bom, isso é um tema assim ótimo, muito, muito bom. Então fiquei satisfeito, então abri no começo, no meio da conversa. E deixei. Então, agora de manhã fui preparando, não? Do começo, e realmente o capítulo de Sheol Binu é do Human Cycle, do ciclo humano, e capítulo 14, a beleza suprarracional. Logo no começo diz isso também. Então, eles leem o capítulo, estão lendo o capítulo. Então, fiquei satisfeito. E depois a coisa, não fala de beleza absolutamente, mas só da razão. Fiquei meio impaciente. Até chegar a minha pergunta, não? Que a pessoa pergunta, então, doce mãe, o que é beleza suprarracional? E a única resposta que ela dá é, olha, eu não vou lhe explicar nada. Porque se eu explicasse a coisa, então não teria sentido a gente ler o livro. Então, mas aí não tinha mais tempo para trocar o assunto da leitura. Então... E deve ter um sentido também. Então vamos aprender algo sobre o que é a razão. Por isso depois a beleza suprarracional. Bom, então começa a mãe ler de o ciclo humano de Sheol Binu, capítulo 14, a beleza suprarracional. Ela diz: eu posso ver que vocês não entenderam 3/4 da coisa. Então nós iremos lentamente, passo a passo. Para uma criança, faça uma pergunta exatamente onde o capítulo começa. Diga simplesmente aqui o que significa isto. E a criança diz então: aqui, doce mãe, é escrito: a razão intelectual pode ser muito bem uma ajuda insuficiente e achar-se não somente no final, mas desde o começo fora de sua província e condenado a caminhar então, diz a mãe. Então, através de que ou com que nós começamos, se não for através do intelecto? Através de que nós devemos começar? Sim, com a ajuda de que? Então, mais uma vez, ele cita então a criança o seguinte fragmento de uma frase: a razão intelectual pode ser muito bem uma ajuda insuficiente e achar-se não somente no fim, mas desde o começo fora de sua província e condenado a caminhar. Então isso em relação parece à beleza suprarracional.
E ele quer então saber como devemos começar, se não com o intelecto. Quais são os meios que temos? A mãe diz, com que nós deveríamos começar? E a criança diz mais uma vez, sim, com a ajuda de quê? Então a mãe, veja, Sri Aurobindo define a religião como a busca do espiritual, quer dizer, da supramente, daquilo que é além da consciência humana comum, e o que deveria influenciar a vida de um domínio mais alto. Então, como a religião procura isto, como a religião procura isto é além da razão, isto vai para o suprarracional. E então, como pode a razão ajudar no domínio da religião? O que ele quer dizer é que nós usamos a razão para julgar o campo da religião e progredir nele, então podemos ter certeza de cometer erros, porque a razão não é o mestre lá e não é capaz de esclarecer. Se você quer julgar qualquer religião com sua razão, você pode estar certo de cometer erros, porque a religião é fora e além do campo da razão. A razão pode julgar coisas que pertencem ao domínio racional da vida comum. E como ele diz mais tarde, o verdadeiro papel da razão é ser como um controle e um organizador dos movimentos da vida humana na mente e no vital. Então, mais ou menos, a pergunta foi como se aproximar, como chegar à beleza suprarracional se a razão intelectual, como Sri Aurobindo diz, é uma ajuda insuficiente. E se a gente se encontra em relação ao suprarracional, desde o começo, fora de sua própria província. E assim condenado a não entender nada. E a mãe então diz, sim, e daí? E ela diz, mas como devemos começar se não for através do intelecto? Com a ajuda de quê? Então ela mais uma vez coloca a coisa, não? E diz, veja, Sri Aurobindo define a religião, se eu me lembro bem, a gente traduziu o ciclo humano, em boa parte publicou nas Análises Antigas. Ele fala muito sobre a religião lá. Ele distingue, vamos dizer, a religião como que original do ser humano, o ser religioso que quer chegar, vamos dizer, a ter não só um sentimento de Deus, mas a conhecê-lo, a edificar algo, um conhecimento, uma experiência dele, concatenar tudo e edificar algo que seria como que a religião da pessoa. E distingue distinto a religião formal, que jamais, ou que cada vez mais, fica algo que estanca, perverte, corrompe, se afasta do coração verdadeiro da religião e põe a forma em lugar da experiência e da vivência. Mas a religião como tal, quer dizer, como o religar, quer dizer, ligar é latino, ligar é ligar-se, ou unir-se, e re é de novo. Então, a religação do homem ao divino. Isto como religião, como coração da religião, é totalmente legal e totalmente em ordem. Mas a formalização disto e a imposição das formas às pessoas,
não permitindo que cada um tenha a sua religião e faça a sua aproximação a Deus, isto é o que é impossível. Então, se aqui ele fala de religião, é nesse sentido original, puro, como aproximação a Deus. Então ele diz, veja, Sri Aurobindo define a religião como a busca do espiritual, isto é, da supramente, daquilo que é além da consciência humana comum e o que deveria influenciar a vida de uma região mais alta. Então, nossa região é a região que não é da supramente, é a região da vida material, onde a mente é a forma mais alta de consciência. Mas em nós está a supramente, e como a gente leu uma vez, a própria mente é o final, extremidade de um corpo, a formação, o coração da qual é a supramente, ou a alma da qual, a raiz, a origem da qual é a supramente. Quer dizer, a extensão de uma gradação de consciência que desce até a mente. Então, tanto interiormente quanto mesmo em termos de mente e consciência, nós somos como destinados a procurarmos algo de que nós temos só a extremidade de um fio e irmos ao longo do fio, que vai se ampliando também e avolumando cada vez mais, até chegarmos à própria coisa. Então a religião seria o procurar o espiritual. Que se nós dizemos procurar Deus, então já é dar uma forma determinada ao espiritual. Já encerramos o espiritual numa noção pessoal, uma noção quase humana do espiritual. Um Deus. Então, na verdade, religião é a busca do espiritual, isso quer dizer da supramente, daquilo que está além da consciência humana comum. E agora vem, isso é interessante, importante, e o que deveria influenciar a vida de um domínio mais alto. Então, a busca do espiritual, do supramental, ou do divino, não seria apenas seguir um impulso, instinto interior e chegar a uma realização interior, mas nós deveríamos desta maneira abrir a porta de um tubo através do qual uma influência deveria vir e agir sobre a nossa vida e transformar a vida. Então a razão é quase, eu diria, prática de procurar a energia espiritual. Quer dizer, uma ampla região de nossa vida, nosso ser, não encontram realização e pleno desabrochamento nas condições em que vivemos. E só podem encontrar isto se houver um poder diferente, de uma energia diferente, que unicamente é capaz de abrir isto, despertar isto, de libertar isto, de levar isto à sua plenitude. Então a razão de buscarmos o divino, o supramental, seria quase de ordem prática, para que possamos ter uma vida total, ou para que a nossa vida possa receber seu significado real, por assim dizer, que até então não tem. Então, como a religião procura isto, então isto é além da razão, porque isto vai para o suprarracional. E então, como pode a razão ajudar no campo, no domínio da religião? O que Sri Aurobindo quer dizer é que se usa a razão para julgar o campo da religião e progredir nele, então, com certeza,
nós cometeremos erros. A razão não é o mestre neste campo e não é capaz de nos esclarecer. Se você quer julgar qualquer religião com sua razão, você pode estar certo de cometer erros, porque ela é fora e além do campo da razão. A razão pode julgar coisas que pertencem ao domínio racional da vida comum. E como ele diz mais tarde, o verdadeiro papel da razão é ser como um controle, um organizador dos movimentos da vida humana na mente e no vital. Então, aí, pela colocação, a gente vê mente é uma coisa e razão é uma outra coisa. E não sei se todos nós temos isto claro para nós, que razão é uma coisa e mente é uma outra coisa. E consciência é uma terceira coisa. Quer dizer, agir com razão, segundo a razão, racionalmente é uma coisa. Agir com consciência é outra coisa. Então vamos ler mais um pouquinho e depois tentar definir o que é a razão. Cada vez, por exemplo, que nós temos alguma espécie de desordem vital, das paixões, desejos, impulsos e todas essas coisas, se nós chamamos a razão e olhamos estas coisas do ponto de vista da razão, nós podemos recolocá-las em ordem. É realmente o papel da razão organizar e regular todos os movimentos do vital e da mente. É realmente o papel da razão organizar e regular todos os movimentos do vital e da mente. Então aqui já é dito que ela não é a mente, mas algo superior à mente, inclusive. Porque ela pode fazer ordem na mente, pode controlar a mente. Por exemplo, você pode chamar a razão a fim de ver se duas ideias podem se combinar, ou se elas contradizem uma a outra. Se duas teorias podem ficar lado a lado em sua construção mental, ou se uma demole a outra. Pertence ao domínio da razão julgar e organizar todas estas coisas, e também, talvez mais ainda, é o trabalho da razão ver se os impulsos são razoáveis ou não, se elas conduzirão a uma catástrofe ou podem ser tolerados e não perturbarão nada na vida. Então, eis seu pleno domínio. Eis que Sri Aurobindo diz. Então, eu dou um exemplo em relação à mente. Ele diz, por exemplo, você tem duas ideias, lhe vem duas ideias. Então, como houve aqui, caso de vocês, duas, não? Viajar ou não viajar. A ideia de viajar, a ideia de ficar aqui. São duas ideias contraditórias. Uma me põe em movimento, outra faz-me permanecer aqui. Qual das duas ideias é mais válida, é mais real, é mais certa? Então, a mente só conserva as duas ideias, formula, mas ela não sabe decidir sobre elas. Então tem que ter um critério para isso. E a razão, então, seria esse critério. Deve ver como se diz? A razão para eu viajar é mais forte do que a razão de eu ficar. Ou contrário, a razão para eu ficar, os argumentos, a razão é mais forte que a razão para eu viajar.
Então a razão seria como que uma luz, de certo modo. Uma coisa intrínseca ao ser humano. Os animais não têm razão, mas os animais não precisam de razão, porque não têm liberdade de decisão. Quer dizer, onde nós temos a razão, o animal em parte tem instinto. No nosso caso é mais complicado, não? Em parte a razão tem que resolver as coisas, ou a consciência, então. Os animais têm um instinto sempre. Então, como se diz, o animal não come mais do que ele precisa comer. Então, parece ele tem mais razão do que o ser humano, que não conhece esta medida. Ou não sempre, ou não todo mundo. Ou o animal, quando está cansado, dorme. O homem, não. Se é a razão realmente mais forte, se é razoável realmente não dormir por causa disso, daquilo, é nosso problema. Então, no caso do animal, como que há uma... eu cito o animal, ou a planta também. Tem as flores, todas elas têm um movimento, as pétalas de noite recuarem um pouco. Tem flores que fecham totalmente, abrem de manhã de novo. E toda a vida da planta é organizada em termos razoáveis, podemos dizer, como que com uma razão, mas uma razão superior, que não é da planta, mas que instituiu a vida da planta, o processo de desenvolvimento, crescimento e tudo mais, com uma tal sabedoria, a tal super razão, que as coisas funcionam maravilhosamente. Então, me parece a razão tem a ver com a ordem do mundo e com, vamos dizer, a função apropriada, mais própria, o sentido mais próprio de cada coisa, cada movimento. Então, quem tiver a razão clara e forte, ele vai ter uma vida bem ordenada, bem regulada, bem regular, inclusive. Quer dizer, algo que ele vai dizer depois, que evita excessos, seja em qualquer campo, que sabe equilibrar as coisas, que sabe dosar as coisas, que sabe a causa, o efeito das coisas e respeita as duas coisas. Quer dizer, algo que em cada lugar põe uma luz racional, que não clareia muito, mas clareia bem, e é o seguro. Então a razão seria com que nós estamos pensando, porque isso a gente não aprende. Nós podemos, através do exemplo, aí está a coisa, não? Se os pais foram seres razoáveis, nesse sentido, racionais, se agissem com razão, não é racional mesmo. Então, se os pais agissem com razão, nós teríamos a cada passo o exemplo de uma vida regulada pela razão. Mas não seria bem uma aprendizagem, mas é algo que está intrínseco em nós. Mas algo que precisa, parece, de um exemplo, de um treino, como tudo, a vontade, a sensibilidade, a fé, tudo precisa ser desenvolvido, assim também a razão. Mas eu sinto assim como se a gente nascesse com a percepção intrínseca da ordem do mundo. É um conhecimento como que, eu não digo bem a verdade última de cada coisa, mas a verdade sobre a função, a coordenação, a natureza de cada coisa. E deve chegar a uma vida onde se usa justamente de uma tal maneira as coisas que nenhuma coisa seja violentada, desrespeitada,
subestimada, etc, etc. Mas onde as coisas todas estão no seu lugar, sem excesso para cima nem para baixo. Isso seria uma vida levada com razão. Onde também a emoção é regulada, qualquer coisa. É o princípio, ela vai dizer assim, o princípio sátrico. Sattvas, onde a razão, justamente a inteligência, rege. Então, por exemplo, diz ela, você pode chamar a razão para ver se duas ideias podem se combinar, ou se elas contradizem uma a outra. Então, você tem duas ideias, e quer fazer uma formação mental, mas duas ideias são contraditórias. Então, se você admite elas, você pode estar certo que sua formação mental vai fracassar. Porque uma ideia que é uma coisa, outra que é outra coisa. Então, não tem base. Você tem que decidir antes de fazer a sua formação. Qual é a ideia que deve reger a formação? Só pode ter uma. Crianças com duas cabeças são problemáticas. Então, quem pode julgar isso é a razão. A razão tem que ver com que os argumentos que cada ideia apresenta, ver o objetivo da formação, o que deve ser alcançado, ver as condições do ambiente, ver os meios a meu dispor, a partir do autoconhecimento, saber. Esta ideia diz, se você tiver uma forte vontade, então você pode ir direto e pode fazer isso assim, brincando. Uma ideia muito certa. Deus diz, já assim, depois de alguma experiência com esta pessoa, esse ser, sabemos que a vontade é meio oscilante. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então vamos tomar umas precauções. Vamos devagarinho, vamos fazer aqui e aquilo, vamos aí fazer aquilo, vamos aí conferir as coisas, etc, etc. Então duas ideias, uma vai rápida, direta, vitoriosa, maravilhosa, empolgante, vai fazer sucesso direto, e a outra devagarinho, pedacinho por pedacinho, descansando, remoendo, verificando, conferindo, pedindo ajuda. Então, agora, se eu quero alcançar o objetivo, então tenho que me decidir antes. Se eu quero a primeira ideia do rápido avanço, então meus meios e minha disposição serão diferentes. Se eu quero o método do lento progredir, passo a passo, e lentamente construindo as coisas, então de antemão tenho que me dispor diferentemente. Óbvio. Então, e o que acontece então, lamentavelmente, sempre de novo, a gente é sempre atraído pelo glorioso, pelo vitorioso, pelo rápido, pelo direto, e faz um movimento e de repente cai e não tem direito, então a gente vai para outra trilha, mas já não é mais tão limpa e tão direta, e aí fica uma mistura de coisas. E no fim a gente se desanima, é um buraco. Então você vê, a razão, se ela for realmente instituída em seu papel verdadeiro e usada de maneira certa, ela é algo muito poderoso, mas muito. Então tem uma luz bem fundamental nossa, em nosso ser, de ver as coisas em sua ordem real, em seu valor real, sem exagero, sem desejo, sem emoção, sem nada. Friamente, mas racionalmente. Uma coisa muito recomendável, afinal. Então diz ela, você então chama a razão para ver se duas ideias podem se combinar entre si,
ou se contradizem uma à outra. Se duas teorias podem permanecer lado a lado em sua construção mental, ou se uma demole a outra. Então, se uma demole a outra, então a sua construção mental foi falha. Não foi nada. Você tem que decidir antes qual a teoria a que você adere. Pertence então ao domínio da razão julgar e organizar todas essas coisas, e mais ainda talvez seja o trabalho da razão ver se os impulsos são razoáveis ou não. Então, primeiro foi o domínio da mente, ideias, teorias. Agora, o domínio do vital. Ver se o impulso que me leva à ação, que me leva nos braços de uma pessoa, que me leva a me retrair de uma pessoa, recuar de uma pessoa, que me leva para passear à vontade, me leva para praia nadar, etc. Se esses impulsos são razoáveis ou não. Então, agora a razão entra no domínio do vital. Se é razoável ter medo da morte ou não. É a razão que pode ver isso também. Se é razoável atender a morte ou não. Então, constante cavalo de sua razão, óbvio. Você deve a todo momento ver os argumentos e ver, tentar ser coerente ao que você disse antes e se comportou antes, ver um objetivo onde você quer que ele chegue, e é óbvio. E se então esses impulsos eventualmente levem a uma catástrofe, ou se podem ser tolerados e não perturbarão nada na vida. Então, eis seu pleno domínio. É isto que a Shobhinu diz. Mas para saber o valor de uma religião, se ela tem verdadeiramente o poder de pô-lo em contato com o divino, com a vida espiritual, de conduzir você para isto, como pode a razão julgar, desde que isto está além de seu domínio? Ela, a razão, não sabe nada sobre isto. Este não é seu campo. Ela não entende nada aí. Nós temos que usar outros meios. Naturalmente, é assim como Sri Aurobindo começa no capítulo ou no livro. E no fim ele vai dizer quais os meios que podemos usar. Eu não sei se isso está no fim desses capítulos, mas de toda forma ele sempre dá uma indicação. Isto é o que significa. Ele diz, não use a razão, você não pode jogar com ela, um domínio suprarracional. Isso é tudo. Acho que podemos ir adiante, não? Não precisa repetir. Então, a pergunta, é a razão sempre certa em seu próprio domínio? A razão, diz a mãe? Sim. Se ela for realmente a razão, então ela é certa. Ela não é absolutamente certa se nós olhamos as coisas ou a coisas do ponto de vista espiritual, porque ela não entende nada nesses domínios. Mas do ponto de vista racional, ela naturalmente é o juiz soberano. Para cada coisa que se refere à vida comum e, como digo, à vida mental, vital e física do homem, um ser perfeitamente racional, alguém que vive de acordo com sua razão, não pode fazer nenhum erro desse ponto de vista. É somente se nós dizemos a vida humana restrita a esses três planos, não é completa, não é perfeita nesses três planos.
é necessário introduzir um quarto plano, o plano espiritual ou suprarracional. Então, mais uma vez. Para tudo que se refere à vida comum e, como digo, à vida mental, vital e física do homem, um ser perfeitamente racional, razoável, alguém que vive de acordo com sua razão, não pode fazer nenhum erro deste ponto de vista. É somente no momento em que se diz a vida humana restrita a esses três planos, não é completa, não é perfeita nesses três planos. É necessário introduzir um quarto, o plano espiritual ou suprarracional. Então, a partir deste ponto de vista, nós começamos a dizer a razão não entende nada disto. E, nesse domínio, ela tem que se manter quieta e deixar a influência suprarracional trabalhar. Mas do ponto de vista da vida comum, para pessoas que levam a vida comum, que não querem fazer yoga ou desenvolver espiritualmente, a razão certamente é um mestre absoluto e muito recomendável. Pessoas que vivem de acordo com a razão são comumente muito sádicas, muito equilibradas, muito claras, e não cometem nenhuma espécie de excesso, nem cometem sérios erros. Elas vivem razoavelmente. É somente quando se sai da vida comum e quando se quer entrar numa vida que leva a uma realização espiritual que a razão tem que ser abolida, ou tem que abdicar. Ela pode ajudar mesmo assim, enquanto não se for o mestre absoluto dos movimentos de sua mente vital. Enquanto essas duas coisas não são transformadas, usar sua razão é muito razoável. Ele vai ajudar que você domine esses movimentos. Então, no domínio das três coisas, corpo, vital, vida e mente, a razão é o mestre absoluto. Mas a questão é se esses três planos, níveis, compõem o que podemos chamar uma vida humana completa ou satisfatória. Completa. Por quê? Afinal, a gente pode se satisfazer com qualquer coisa, não é? Mas não é completa. E que no momento que então se introduz o plano suprarracional, além da mente supramental, que nesse momento, ou se começa o trabalho para introduzi-lo, assim completando a vida, nesse momento a razão perde o domínio. Ela vai até os altos alcances da mente, mas além disso ela não vai. Mas é interessante, então ele diz, mas que você agora tenha o objetivo e a vontade de chegar à vida suprarracional, ou de introduzir esse quarto plano em sua existência, enquanto ele não for uma influência direta, forte, espontânea, então é interessante e é bom e é certo usar a razão. Porque senão você fica exposto aos movimentos irracionais da mente, irracionais do vital e do corpo. Então, para
segurá-los enquanto você busca o quarto plano, a quarta dimensão, a razão é boa. Mas não como mestre final, absoluto. Bom, como ela acha que ela explicou bem, então ela diz, tem uma outra pergunta? Para uma outra criança. Você entendeu? Será? Você entendeu qualquer coisa, de qualquer jeito? Não? Então pergunta. Faz uma pergunta. Não entendeu nada. Doce mãe, a pergunta que me atraiu. Doce mãe, o que é beleza superracional? Ah, isto, minha filha, meu filho, isto quando nós lemos o capítulo até o fim, você vai saber. Esse é o próprio assunto do capítulo. Então, ele vai explicar isto a você direitinho. Se eu explicasse isso agora para você, então nem valeria a pena ler o capítulo. E ela ri. Aí, essa é a minha leitura. Então, uma outra pergunta. É a razão a função mais alta da mente? Da mente, propriamente dito, da mente humana? Sim, certamente. Quer dizer, com a razão, nós não nos arriscamos em cometer erros, enquanto permanecemos em domínio puramente humano e puramente mental. Outra pergunta. Como pode a razão se tornar um obstáculo à vida espiritual? Amém. Porque ela não entende nada sobre isto. A vida espiritual vai além disto, não, esse é o domínio. Aí é justamente o que ela disse outras vezes. Eu acabo de explicar e você me põe a mesma pergunta. Como se não tivesse dito nada. E ela não entende nada aí. É um instrumento muito bom para todas as éticas, morais, autocontrole, mas a vida espiritual vai além dessas coisas e a razão não entende nada disso. Então, moral, ética, sim, é o domínio da razão. Mas se nós temos verdadeiramente razão, então a razão tem que admitir que a vida espiritual é mais alta. Sim. Então por que ela se torna um obstáculo? Posto que ela se mantenha quieta, que ela não intervenha de maneira alguma, porque se ela intervém, ela se torna um obstáculo. Se ela se retira de maneira ordenada e permanece quieta, então é muito bom. Interessante isso, não? Como ela, assim, em detalhe, assim, exata, não? Bom, se a razão se mantém quieta e não intervém, então não há razão por que extingui-la ou afastá-la. Mas se ele tenta intervir, é um obstáculo. Mas se ele se retira, mas não é retirar de qualquer jeito. Se retira de maneira ordenada, ordeneira e permanece quieta. Se retira, batendo a porta e gritando a porta, que não é justo, e não está maltratada, e não está bem entendida, é tudo uma farsa, é tudo ridículo. Então, ou começa a chorar, e se rolar no chão, então ela perturba. Você se retira ordenadamente, e permanece quietinha na porta, então tudo bem. Interessante, não é? E se vê como como somos ainda assim primitivos, não é?
nossa maneira mesmo de pensar ou formular as coisas. Nunca pensaria em coisa dessa. E nem teria coragem de dizer a alguém, olha, então você vai se retirar, por favor. Assim, faça de maneira ordenada, ordeneira, não perturba a nós lá fora, fica quietinho, por favor. Porque senão não tem sentido, pode nem fazer se retirar. Nem teria coragem de dizer isso a alguém. E para ela é óbvio, tem toda razão, óbvio. Então, ela é um obstáculo se você quer usá-la como juiz e mestre. Mas ela não é um obstáculo se você a usa como instrumento, como todas as outras partes do ser. A razão é um excelente instrumento na condição de que ela permaneça um instrumento e não queira se tornar um mestre que decide e julga. Ela é um poder de julgamento que, dentro de seu campo, é absolutamente certo. Mas tão logo que ela vai além de seu domínio, ela não pode entender, ela não tem mais nenhum discernimento. Então, se a razão entende isto e se mantém quieta, com a atitude de um instrumento e não de um mestre e juiz, perfeito. Mas para isto, a consciência em crescimento deve já ter se desenvolvido bastante um domínio suprarracional para ser capaz de agir sobre a razão de cima e fazê-la entender a coisa. Porque esse domínio suprarracional não é uma parte da razão. Então, naturalmente, ela se nega. Então, naturalmente, ela se nega a não ser que haja uma parte da consciência suficientemente desenvolvida para ser capaz de colocar alguma pressão sobre ela de modo que ela possa compreender. Tudo depende do grau de desenvolvimento da consciência do indivíduo. É uma questão puramente individual. Então, é claro, vamos dizer, os motivos, vamos dizer, para uma ação, por exemplo, que a razão pode apresentar, são motivos, eu diria, legíveis para todos. É uma lógica sadia, simples, fria, de certo modo, impessoal. Seria a razão, melhor seria a impessoal. A gente se distancia de todas as questões muito pessoais e tenta ver friamente, como se diz. Mas, naturalmente, o espiritual, o suprarracional, como diz, não agirá segundo as regras, segundo a ordem racional, segundo a medida certa, segundo o momento, abre aspas, certo, fecha aspas. Mas aquilo que vem deste outro domínio suprarracional, supramental, divino, é algo que eventualmente derruba tudo. Ou, de repente, dá uma direção totalmente inesperada, não previsível e não razoável, exigindo um excesso, exigindo uma austeridade, exigindo um abandono do trabalho, exigindo um acréscimo do trabalho, exigindo afastamento de família, exigindo, não sei, mil coisas que não são razoáveis, absolutamente, não são. Ora, para a razão poder lidar com isso, arcar com isto, não ficar perturbada, mas apoiar isto. Então, vamos dizer, a decisão é feita. Vamos dizer, eu tenho que... como me aconteceu, né? Quando voltei da Índia pela primeira vez,
Então, voltei no meio do semestre, decidido para dissolver o contrato com a universidade, vender a casa, ou terminar o contrato da casa, vender minhas coisas e ir com uma mala de 20 quilos para a Índia. Totalmente arrazoável, totalmente. Não tinha nada de razão, era a maior idiotia. A opinião de todo mundo. E era mesmo. E foi o que eu fiz. E a razão me organizou tudo, a conversa certa com o reitor e tudo mais. Tudo foi feito. Ela funcionou como um instrumento maravilhoso. Mas não foi ela que decidiu ser isto. Aí não teria ido nunca. E no percurso da causa é a mesma coisa. Eu sempre digo, não? Se não tivesse esta energia arracional e fora da razão, a causa não existiria, nem continuaria, nem neste momento. Ela é total idiotia. Em termos de razão. Não é algo que rende, não é algo seguro, nada, absolutamente. É uma sobrecarga a todo momento, um risco a todo momento. Mas usamos dentro dela a razão, muito recomendável, tentamos. Cada um luta consigo, mas é recomendável. Para organizarmos o trabalho razoavelmente e para darmos conta das coisas, em termos práticos. Aí elas estão no seu domínio. Mas não quanto ao julgar se isto, aquilo deve ser feito, que é mais decisivo para qualquer caso. Aí não. Então, nesse sentido, então ela diz, se então ela deve ser esse instrumento para funcionar dentro de uma linha traçada por uma consciência diferente, então já deveria ter uma consciência desenvolvida o suficiente para ela pressionar sobre a razão e dizer, olha, você vai até aqui, dentro disto, você opina, você faz, você organiza, controla, é ótimo, preciso de você. Mas fora disto, não. Não é você que vai decidir. É uma outra coisa. Mas fora disso, então, para esta consciência em crescimento já deve ser o suficiente desenvolvida, um domínio suprarracional, para ser capaz de agir sob a razão de cima e fazê-la entender a coisa. Porque esse domínio suprarracional não é parte da razão. Então, naturalmente, a razão se nega a não ser que haja uma parte da consciência suficientemente desenvolvida para ser capaz de colocar algo sobre ela, uma influência, de modo que ela possa entender. Tudo depende do grau de desenvolvimento da consciência do indivíduo, é uma questão puramente individual. Pois a pergunta foi se a razão se tornaria um obstáculo à vida espiritual. Não fica razoável. É excessivo na situação em que estamos. Mãe, quando você fala do domínio suprarracional, é um domínio mais alto do que a razão ou é um domínio especial? Mãe, quando se fala do domínio suprarracional, quer dizer, é um domínio simplesmente mais alto do que a razão? Ou é dentro dos domínios que são mais altos do que a razão, é um domínio especial dentro deles? Ela dá esta resposta não razoável. Ela diz, é antes um estado do que um domínio. Nem entra na questão de ser um domínio especial ou mais alto, mas diz, não é domínio, é um estado muito mais. No físico é possível ter um domínio suprarracional. No vital é possível ter um domínio suprarracional. Na mente também é possível ter um domínio suprarracional. E há regiões suprarracionais
que estão além de todos esses domínios. Uma certa parte da consciência da vida, isto é antes um estado do que uma região. É um modo de ser. É algo que vai além do estado da consciência comum. Mas mesmo fisicamente, isso pode ser experienciado vitalmente também. De repente podemos sentir que está em contato com algo que ultrapassa todas as regiões racionais. E é aí, no corpo vital, isto é uma influência agindo de cima. De outro modo, seria absolutamente impossível esperar que as partes mais baixas do ser sejam transformadas, seja a mental, a vital, a física. Elas nunca poderiam ser transformadas se fossem incapazes de receber para dentro delas a influência suprarracional. E aí estão as coisas. Isso tem que ser descoberto. Isso tem que ser encontrado. Então, lemos isso. A pergunta foi se ela falando do domínio suprarracional, se isto ela quer dizer com isso simplesmente um domínio mais alto do que a razão ou um domínio especial. Ele diz, é antes um estado do que um domínio. Então nós temos que ver o que é domínio e o que é estado. Domínio me parece algo delimitado, algo que é cercado, recortado de um espaço geral total. Estado é estar ser de maneira geral, simplesmente. Vamos dizer, eu posso ter uma emoção forte, então ela começa, ela se desenvolve, ela se comporta do seu jeito e ela desaparece. Foi uma emoção. Ou eu posso estar num estado emocional, num estado muito sensível, em que cada coisa que acontece é acompanhada por uma emoção, ou me causa uma emoção. Então é diferente. Um estado emocional é quando todo o ser está na base da emoção, ou está a única maneira de receber, responder é através da emoção. E outro, eu vivo uma emoção determinada. Percebi, quando começou, vivo ela termina, acabou. No momento não tenho mais razão de eu me emocionar. Estou trabalhando. O estado seria, assim, a condição geral. Onde você for, o que você fizer, o que você viver, ouvir, responder, é sempre nesta atmosfera, neste clima, neste perfume, nesta vibração, que tudo vai ser percebido e respondido. O estado. Então, o suprarracional não seria um domínio interessante, só agora que eu percebo que é. Então não seria, vamos dizer, lá em cima no maleiro, o livro Sri Aurobindo. Então se eu consigo um banco, e se a porta não for muito encrencada, que são encrencadas as portas, não é? Se tiver a força e se o puxador não quebrar, não, eu puxei lá no meio da porta, tive o puxador em mão, a porta ficou fechada, não é? Então tem muito obstáculo, não é? Assim, não é alcançar coisas tão simples. Vamos dizer, se o suprarracional fosse um livro aí, lá em cima, eu consigo o banquinho, consigo que o puxador não quebre, tenha força para abrir e pego o livro e leio o livro todo, eu não tive o suprarracional, não. Eu tive uma manifestação do suprarracional, mas não o suprarracional. Ele não é delimitado, não pertence a um domínio X ou Y, ou do alfabeto chinês, ou japonês. Mas ele é um estado. Então, uma vez que vamos dizer, eu posso tanto penetrar no estado, isso seria a minha aproximação, seria a minha conquista.
Lembram-se de Savitri, esse desenho de Ricardo, quando Sri fala, ele subiu um cone de fogo, essa forma de pirâmide, as mais alongado, redondo, subindo para dentro das energias. Isso é a aspiração, não fura a aspiração. Então nós penetramos, furamos o estado do suprarracional. O domínio não é, região não é também. É algo, é o céu do suprarracional. O mundo também não é, o mundo é limitado também. É algo que é ilimitado justamente, a vastidão do suprarracional. Mas isso seria o primeiro contato, só depois, como Sri Aurobindo sempre diz, a descida tem que vir. O próprio suprarracional como que tem que nos encharcar com sua presença. Então, quando isso tiver sido feito, então essa presença está em nós estamos num estado suprarracional. Não precisamos mais viajar para ele, contatá-lo, ou fazer alguma manobra, algum ritual, alguma coisa para estar, nos transportar para dentro dele. Mas estamos no estado suprarracional. Não é um domínio, é um estado. E aí é muito mais, vamos dizer, como nós somos finitos, ele é infinito. Então é muito mais o ser possuído por ele do que possuí-lo. Mas ser possuído por ele significa possuí-lo. Mas é muito mais isto. Ele é maior do que nós. Então é ele que se impõe a nós. Ele que faz o trabalho. Nós podemos só como que mostrar através de nossa busca e intensidade e aspiração e vontade de movimento que nós estamos no ponto de poder recebê-lo. A única coisa. Então, o suprarracional é antes um estado do que um domínio. Agora é interessante isso. No físico é possível ter um domínio suprarracional. O físico, por natureza, não é suprarracional, nem racional. O físico é inconsciente. Mas é possível ter dentro do inconsciente, uma província, um domínio do suprarracional. Vital não é suprarracional, mas por natureza é subconsciente. Ou inconsciente. Nem racional, justamente não. Mas é possível ter dentro do vital um domínio suprarracional. Uma mancha de luz em meio à escuridão. Uma mancha de ordem em meio de uma ordem superior em meio à confusão e ao sofrimento. E na mente também é possível ter um domínio suprarracional. E há regiões suprarracionais que estão além de todos esses domínios. É como que o próprio suprarracional se manifestasse em vários graus, níveis, planos. E cada um deles é como que uma região dele. Teria, por exemplo, o plano da mente poética, o plano, vamos dizer, onde o músico concebe a música, é um plano suprarracional, mas não é um plano, uma região suprarracional. Mas não é o próprio estado do suprarracional. Apenas um certo nível. Aí eu posso pegar, mas não é todo o suprarracional que pega com isto. Porque não pode ser, ninguém pode pegá-lo. Então, uma certa parte da consciência da vida, o suprarracional é antes um estado do que uma região. É um modo de ser. É algo que vai além do estado da consciência ordinária.
Mas mesmo fisicamente, o suprarracional pode ser experienciado vitalmente também, pela possibilidade de ter dentro da região do físico um domínio suprarracional. Então, de repente, podemos sentir que estamos em contato com algo que ultrapassa todas as regiões racionais e é aí no corpo vital que uma influência está agindo de cima. E logo ela diz, então, de outro modo seria absolutamente impossível esperar que possamos transformar as partes mais baixas do ser, seja vital, ou mental, ou física. Nunca poderiam ser transformadas se fossem incapazes de receber para dentro de si a influência suprarracional. E é aí que ela deve ser encontrada, descoberta. Muito razoavelmente, então, pela razão mesmo, achou que deveria encontrar uma leitura assim bem interessante, assim bem viva, assim, de coisas interessantes de alma e ser interior, que sempre atrai muito, de visões, de coisas desse tipo. E fica todo mundo atento, né? E vence o cansaço. Eu achei então, essa pergunta, a beleza suprarracional é assim super. Mas a mãe desfez todo o belo plano, né? Ele colocou uma leitura assim, meio densa sobre a razão. Então, sinto muito. Para mim foi interessante. Aprendi muito. Mas é claro, é mais difícil realmente. Precisa de uma disciplina mesmo, não? Para seguir aqui. Precisa de uma energia bem. Que flui bem e se adapte assim à vontade, não? Ao movimento. E está de cansaço, isso não é fácil. Mas é assim. Hein? É isso mesmo. Eu acho que tudo isso é significativo, né? Como falei ontem, se a gente não está decidido assim, para, de qualquer maneira, e mesmo caindo, e mesmo assim, ir e... sim. Bom, eu senti isso aqui também, assim, um momento pensei, bom, agora você vai desmaiar, você não vai encontrar a próxima linha. Então botei o dedo aqui para segurar a linha. Porque é óbvio, você acha que sou de ferro? Então só dormi 15 para as 4. Então, não sou de ferro também. Então, se aqui tem uma toma caindo para lá, para lá, e as perninhas se mexendo o tempo todo para acordar. Então não é muito animador não, para mim, é óbvio. Mas eu tenho a vantagem, não? Eu posso ler alto, não? Eu posso assim colocar a voz e fazer coisa. O mexer é bom,
O mexer é um bom termo. Depois tem que mexer dentro de você, não sim, mas precisa mexer fisicamente. Mas já é um domínio suprarracional do físico, não é?